Fala galera, jovens arquitetos do meu Brasil, meus colegas de profissão. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho de conhecimento técnico com vocês. Quero falar das bolhas nas paredes, por que é que elas acontecem. Nós destacamos aqui 3 razões básicas. Primeira delas, umidade ascendente, aquela umidade de baixo para cima, que vem da fundação subindo pelas paredes. Outra razão comum é aquela da umidade retida no reboco. Não deu o prazo correto, não aguardou o tempo certo desse reboco secar por completo e aí essa umidade ficou retida ali. E outra, terceira razão, são as infiltrações, sejam elas causadas por alguma tubulação, algum caninho que está passando ali embutido naquela parede, teve algum probleminha, ou se essa parede ela faz divisa com uma área externa e para o lado de fora tem alguma fissura, alguma trinquinha e pode ser que por ali esteja entrando um pouquinho de água. Então nós vamos falar dessas razões, as características dessas bolhas e a solução para cada um desses casos. Acompanhe aqui com atenção. Pessoal, no caso da umidade ascendente aí que você viu na foto, essa umidade que vem do baldrame, da fundação e vai subindo pela parede, nós temos que remover toda essa tinta, raspar essa tinta, raspar o reboco, chegar no tijolo. Até que altura eu faço isso? Até o dobro da altura dessas bolhas. Se as bolhas estavam indo aí até 30, 40 centímetros, faça essa raspagem até 60, 80 centímetros, tá ok? Chegou no tijolo, você vai aplicar 3 demãos do cimento polimérico. O que é isso? Cimento polimérico é mais conhecido como Cicatop, como Via Plus, pelos nomes das marcas que são comuns da gente encontrar no mercado. Então você vai dar 3 demãos cruzadas disso. O que é demão cruzada? Primeira na horizontal, segunda na vertical, terceira na horizontal, respeitando o tempo de cura entre elas. Salvo engano, são em torno de 2, 4 horas, não sei ao certo, não me lembro. Precisa ver na caixa do produto vem especificado. Aguardou esse tempo de cura, você vai aplicar um chapisco e um reboco por cima do chapisco. Nesse reboco você também coloca ali o componente impermeabilizante, também encontra facilmente em qualquer loja de material de construção. Fala, ó, quero um produto para impermeabilizar o meu reboco, ele vai vitrificar o seu reboco. Outra etapa e a etapa final seria a aplicação de massa corrida e tinta, tá? Isso você vai ter um tempo muito maior até que essas bolhas voltem. Pode acontecer delas voltarem. Por quê? Porque nós não resolvemos a causa. A causa principal é a umidade que está vindo lá do baldrame. Esse baldrame que não foi devidamente impermeabilizado, conforme você vai ver na foto a seguir, tá ok? Situação 2, reboco úmido. Quando que acontece isso? Isso acontece geralmente com os apressadinhos. Aquela turma que quer o imóvel pronto logo, rebocou a parede, seja uma reforma, uma construção, enfim. O que importa é que o reboco seja novo e a pessoa já está com muita pressa e quis aplicar a tinta por cima. Então ele já selou essa parede, aplicou uma massa e vem com a pintura de acabamento. E aí ele se depara com a seguinte situação, nessa parede estouram várias bolinhas, são bolhas bem pequenininhas mesmo, mas várias. E ele vai ligar para o lojista que vendeu a tinta, vai chamar o vendedor lá e falar que a tinta está com defeito, está com problema. Não é a tinta com problema. Acontece que ele não esperou os 28 dias no mínimo, ou se for um lugar úmido até mais, para esse reboco atingir a sua cura completa. O que é a cura completa? É ele parar de respirar, a gente chama, né? Parar de evaporar a água que fazia parte da composição desse reboco. E aí ele já veio e selou, que a gente chama de envelopar, já envelopou essa parede, ou seja, essa umidade ficou retida ali e aí ela quer sair. Ela vai saindo, ela vai pressionando essa tinta e como a tinta não está completamente curada, ela faz microbolinhas. Porque se ela tivesse completamente curada, talvez ela estourasse em bolhas maiores, tá? Ela criasse bolhas maiores. Então ela faz várias microbolinhas. Solução para esse caso é o quê? Raspar toda a parede, deixar essa parede respirar, como a gente diz, e aí então, depois do tempo correto, voltar com a aplicação da tinta. Pode acontecer ainda um outro fenômeno que chama-se eflorescência, que é essa tinta fica toda esbranquiçada, umas manchas esbranquiçadas também, tal qual a extração de solúvel que a gente comentou outro dia aqui,
tá ok? Então fica essa dica, não tenha pressa, respeite os prazos de cura dos materiais, tá ok? Então nesses casos de microbolhas, certamente vai ser por conta disso. Vamos para a terceira situação. Galera, no caso de infiltrações, nós temos duas situações básicas. Ou nessa parede passa alguma rede hidráulica, algum cano, então a gente precisa identificar se ele está com algum problema, se for bem localizada essa bolha, e do outro lado você vê que tem uma torneira ou algo assim, é praticamente certeza que está ali o problema. Então tem que chamar um encanador e fazer esse reparo aí. Agora, caso não, do outro lado não tenha nada nessa parede, não passa nada de rede hidráulica, nenhuma tubulação. Provavelmente haja fissuras na parede, se essa parede for com uma divisa para uma área úmida, né? Uma área externa, vamos dizer assim, que sofra incidência de sol e de chuva. Se for esse o caso, provavelmente ali vai haver algumas fissuras, microtrincas, que vai absorver essa água no dia de chuva. Tá? E aí, com o outro dia, vem às vezes sol e tudo mais, esquenta essa parede, a tendência é que essa umidade queira sair. Vai formar um vapor da água e ele vem pressionando a tinta. A tinta ela é composta por um material que é a resina acrílica, que ela é elástica. Então é por isso que faz a bolha. Esse vapor de água, esse gás vai pressionando essa tinta, ela vai esticando e estufando, formando essas bolhas. Muito comum acontecer em muros também que não possui rufo de proteção no topo dos muros, entra água por ali, essa água vai descendo e no dia que está calor, esse muro esquenta, essa água está ali dentro, ela vai procurar sair. Então ela vai pressionar essa tinta, essa textura, esse cristal que possui ali, tá ok? Solução para isso, resolver essas fissuras. Se for fissura, pode resolver com uma tinta elástica, também muito fácil de encontrar no mercado. Se forem algumas trincas ou algo um pouquinho maior que fissura, já cabe aí um tratamento mais específico, um tratamento dessas trincas, tá ok? Fica a dica, mande mensagens, mande perguntas que a gente está sempre à disposição para contribuir com o crescimento profissional de toda a nossa classe de arquitetos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.